Surgimento do Jiu-Jitsu e suas origens na Índia. Origens indianas. As raízes do Jiu-Jitsu podem ser rastreadas até a Índia Antiga, onde práticas de combate corpo a corpo e artes marciais eram comuns. Os monges budistas, em particular, desenvolveram técnicas de defesa pessoal para se protegerem durante suas peregrinações. Esses monges utilizavam uma combinação de meditação, exercícios físicos e técnicas de combate, que eventualmente se tornaram parte das artes marciais indianas. Influência do budismo. O budismo se espalhou da Índia para a China por volta do século VI, quando o monge indiano Bodhidharma, também conhecido como Daruma em japonês, viajou para a China. Ele é frequentemente acreditado por introduzir técnicas de meditação e exercícios físicos no templo Shaolin, que se tornaram a base das artes marciais chinesas, conhecidas como Kung Fu. Difusão do Jiu-Jitsu no Japão. Introdução ao Japão. A partir da China, as práticas marciais e filosóficas começaram a se espalhar para o Japão. No Japão feudal, os samurais, que formavam a classe guerreira, adotaram e adaptaram essas técnicas em sua própria forma de combate corpo a corpo. Desenvolvimento do Jiu-Jitsu japonês. No Japão, as técnicas de combate corpo a corpo foram refinadas e sistematizadas, dando origem ao que conhecemos hoje como Jiu-Jitsu. Durante o período feudal, aos séculos XII e XIX, o Japão estava frequentemente em guerra, o que levou à necessidade de técnicas eficazes de combate corpo a corpo, especialmente quando os guerreiros estavam desarmados. Técnicas e filosofia. Os samurais desenvolveram o jiu-jitsu para complementar suas habilidades com armas. A filosofia por trás do jiu-jitsu japonês, que significa arte suave, focava em usar a força do oponente contra ele mesmo, empregando técnicas de alavanca, torções e projeções para subjugar o adversário. Escolas e estilos. Durante o período Edo, de 1603 a 1868, o Japão viveu um longo período de paz relativa, o que permitiu que as artes marciais se desenvolvessem mais como disciplinas. Várias escolas, a Ryu, de jiu-jitsu surgiram, cada uma com suas próprias técnicas e filosofias. Algumas das escolas mais antigas e influentes incluem a Takenoshi Ryu, fundada em 1532, e a Yoshin Ryu. Transição e modernização. Fim do período feudal. Com o fim do período feudal e a restauração Meiji em 1868, o Japão começou a se modernizar rapidamente. As artes marciais tradicionais, incluindo o jiu-jitsu, passaram por uma transformação. Jigoro Kano, um educador japonês, adaptou técnicas tradicionais do jiu-jitsu para criar o judô, focando em um estilo mais esportivo e seguro. Exportação e adaptação. No final do século XIX e início do século XX, mestres de jiu-jitsu e judô começaram a viajar para o exterior, demonstrando suas habilidades e ensinando suas técnicas. Mitsuyo Maeda, conhecido como Conde Koma, foi uma figura-chave na introdução do jiu-jitsu no Brasil. O jiu-jitsu, com suas raízes profundas na Índia Antiga e sua evolução no Japão feudal, é uma arte marcial que exemplifica a adaptabilidade e a evolução cultural. De técnicas de defesa pessoal desenvolvidas por monges budistas na Índia, passando pela China e chegando ao Japão, onde foi refinado pelos samurais, o jiu-jitsu continuou a evoluir e se adaptar. O jiu-jitsu, uma arte marcial que combina técnicas de defesa pessoal, golpes e imobilizações, tem suas raízes profundamente fincadas na história do Japão feudal. Para entender o seu surgimento, é necessário mergulhar nas complexidades culturais, sociais e militares da época. Origens históricas. O jiu-jitsu surgiu como uma resposta às necessidades dos samurais, guerreiros da elite japonesa, que precisavam de métodos eficazes de combate corpo a corpo, especialmente quando estavam desarmados ou em desvantagem no campo de batalha. As armaduras pesadas que usavam limitavam os movimentos, tornando golpes e técnicas de projeção mais úteis do que os ataques convencionais. Filosofia e influências. A filosofia por trás do jiu-jitsu está enraizada na ideia de usar a força do oponente contra ele mesmo, uma prática que reflete princípios de harmonia e adaptação encontrados em outras tradições japonesas, como o Zen budismo e o taoísmo. Este conceito de suavidade e flexibilidade é central ao nome jiu-jitsu, que pode ser traduzido como arte suave ou técnica flexível. Desenvolvimento e evolução. No período Edo, de 1603 a 1868, com a paz relativa do Japão, as técnicas de combate dos samurais começaram a se adaptar às necessidades civis, tornando-se mais refinadas e sistematizadas. Escolas, ARY, de jiu-jitsu proliferaram, cada uma desenvolvendo suas próprias técnicas e filosofias. Essas escolas frequentemente combinavam o jiu-jitsu com outras práticas marciais, como o kenjutsu, ou esgrima, e o kyujutsu, ou arco e flecha. Transição para o moderno. No final do século XIX, com a abertura do Japão ao Ocidente e a modernização da sociedade, o jiu-jitsu passou por uma transformação significativa.
Jigoro Kano, um educador japonês, adaptou técnicas tradicionais do jiu-jitsu para criar o judô, uma versão mais esportiva e segura da arte. Esta transição não só preservou os elementos tradicionais do jiu-jitsu, mas também os adaptou às necessidades de um mundo moderno. A evolução do jiu-jitsu é um testemunho de sua flexibilidade e resiliência. De suas origens no campo de batalha japonês às academias modernas ao redor do mundo, esta arte marcial continua a ser uma prática dinâmica e adaptativa, refletindo a capacidade humana de inovar e evoluir, mantendo-se fiel a princípios filosóficos profundos de equilíbrio, adaptação e eficiência. Na era dos samurais, o jiu-jitsu era muito mais do que uma simples arte marcial, era uma habilidade essencial para a sobrevivência e eficiência dos guerreiros no campo de batalha. Vamos explorar como o jiu-jitsu se desenvolveu e foi utilizado durante esse período crucial da história japonesa. Contexto histórico. Período feudal. Os samurais, a classe guerreira do Japão feudal, surgiram por volta do século XII, durante o período Heian. Eles serviam aos daimyos, aos senhores feudais, e, eventualmente, tornaram-se a força militar dominante no Japão. Esse período foi marcado por constantes guerras e conflitos internos, o que demandava técnicas de combate altamente eficazes. Desenvolvimento do jiu-jitsu. Necessidade de combate corpo a corpo. Embora os samurais fossem proficientes em diversas armas, incluindo a katana, a espada, yari, a lança, e yumi, a arco, havia momentos no campo de batalha em que eles ficavam desarmados ou suas armas se tornavam ineficazes devido à proximidade do combate. Nessas situações, o combate corpo a corpo era inevitável. Armaduras e técnicas. Os samurais usavam armaduras pesadas, a yoroi, que, embora oferecessem proteção, também limitavam a mobilidade. As técnicas do jiu-jitsu foram desenvolvidas para aproveitar essas limitações, focando em projeções, imobilizações e golpes que exploravam os pontos fracos da armadura. As técnicas de alavancas e torções eram especialmente úteis para desarmar e subjugar o inimigo sem a necessidade de força bruta. Filosofia e princípios. Flexibilidade e adaptação. O princípio central do jiu-jitsu, que significa arte suave, é usar a força do oponente contra ele mesmo. Essa abordagem era crucial para os samurais, pois permitia que um guerreiro menor e menos forte superasse um adversário maior e mais forte, utilizando técnicas de alavanca, equilíbrio e controle. Mentalidade samurai. Para os samurais, o jiu-jitsu não era apenas uma técnica de combate, mas também um caminho de disciplina e desenvolvimento pessoal. A prática constante e a perfeição das técnicas eram vistas como uma forma de alcançar um estado de espírito elevado, onde o corpo e a mente trabalhavam em perfeita harmonia. Escolas e estilos. Ryu, há escolas de jiu-jitsu. Durante a era dos samurais, várias escolas, a Ryu, de jiu-jitsu emergiram, cada uma desenvolvendo suas próprias técnicas e filosofias. Algumas das escolas mais famosas incluem a Takenouchi Ryu, fundada em 1532, que é considerada uma das mais antigas, e a Yoshin Ryu, que enfatizava a suavidade e a flexibilidade. Influência no campo de batalha. Técnicas eficazes. No campo de batalha, os samurais usavam o jiu-jitsu para desarmar adversários, controlar inimigos capturados, e se defender em situações onde as armas convencionais não eram viáveis. As técnicas de estrangulamento, chaves de braço e projeções eram particularmente eficazes. Treinamento integral. O treinamento de um samurai incluía o domínio das armas e das técnicas de jiu-jitsu. Este treinamento integral era essencial para garantir que os samurais estivessem preparados para qualquer situação, seja na guerra ou na paz. Conclusão. Na era dos samurais, o jiu-jitsu desempenhou um papel vital no arsenal de habilidades dos guerreiros japoneses. Sua ênfase na flexibilidade, adaptação e eficiência refletia a própria filosofia de vida dos samurais, que buscavam a perfeição tanto no combate quanto no desenvolvimento pessoal. O legado do jiu-jitsu continua vivo hoje, preservando as técnicas e os princípios que foram fundamentais para a sobrevivência e a honra dos samurais no campo de batalha.